Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? E eu sei vocês vão perceber que esse é um tipo de vídeo um pouco diferente para esse dia. Porém, eu quero explicar para vocês, Digimon Seekers começou e aparentemente durante toda essa semana nós vamos ter várias partes do primeiro capítulo, né? Então, basicamente uma parte por dia. E são partes que podem ser consideradas seus próprios capítulos de certa maneira, e por isso eu pretendo fazer um vídeo para cada uma, fazendo revisão de cada uma dessas partes, cada um dos dias. Então, basicamente, a gente vai ter uma semana toda de revisões de Digimon Seeker, né? Isso não vai acontecer nas próximas semanas, onde daí a gente vai ter apenas um capítulo por semana, tá bom? Então, já avisando isso para vocês, porque é muito importante para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, nós tivemos dessa vez o capítulo 1, parte 2. Eu vou estar fazendo a revisão com vocês. Leiam esse capítulo primeiro, vai ter em inglês lá. Eu vou deixar na descrição desse vídeo. Chequem por vocês mesmos, depois assistam essa revisão. Antes de começar, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então, bora começar. Vamos começar pelo mais importante então, galera. Basicamente, o assunto dessa parte do primeiro capítulo é que o Eiji, nosso protagonista, está visitando um lugar extremamente importante, aparentemente, que é um tipo de laboratório digital, né? É uma fábrica enorme que tem muitas e muitas pessoas trabalhando. É aparentemente um dos lugares mais importantes que existem no planeta, né? Nessa parte do mundo aí onde ele está visitando e tudo mais. E é muito legal a gente ver como ele entra nesse lugar e ele vê alguns detalhes bem interessantes, bem descritos. Tem um pouco de Digimon ali, eu já vou chegar nisso com certeza. Mas, muito importante também, esse lugar não dá nem para você identificar ele direito se você estiver apenas andando por ali, né? Ele descreve como se o lugar fosse completamente secreto. Se você estiver passando do lado de fora, você não vai reconhecer de maneira alguma o laboratório que existe lá dentro. Não tem nem o nome do lugar do lado de fora, nem nada do tipo, né? Você tem que ser convidado para chegar nesse lugar. O Eiji aparentemente tem contato com uma pessoa extremamente importante que trabalha nesse lugar, né? Basicamente o dono desse lugar, e é por isso que ele está vindo lá, né? Mesmo sendo ainda um estudante e tudo mais, né? Com o trabalho que ele tem de caçar Digimons, de ver essas criaturas digitais e tudo mais, faz sentido que ele tenha conexões com isso. Então é basicamente o que a gente vê nesse capítulo, né? Ele indo nesse lugar, ele descobrindo esse lugar como ele é, né? Tem uma descrição muito legal. Como eu disse para vocês, tem uma parte que envolve Digimon aqui que é muito interessante, né? Duas na realidade, mas a gente vai ponto por ponto, então vamos começar. Então vamos falar do próprio laboratório, né? É chamado basicamente todo o lugar de Abaddon Electronics Corp, né? Uma corporação enorme. Porém tem o laboratório, e o laboratório é chamado de Abaddon Electronics Digital Lab. Tem até uma sigla que eles usam bastante para se referir a esse laboratório, que é o DDL. Então, isso tudo é muito importante. Nós temos aqui uma corporação enorme, que tem um laboratório digital, que é extremamente importante se a gente está falando de uma história sobre Digimon, né? E todo o lugar é muito interessante, mas antes de falar do lugar mesmo, eu quero que vocês se foquem no nome desse lugar. Essa palavra Abaddon, né, que é o nome e tudo mais, não se conecta com mais nada. Se você leu toda essa parte do primeiro capítulo, você vai ver que não tem nenhuma relação com tudo que apareceu aqui com essa palavra Abaddon. Então, de onde vem isso? Se você pesquisar essa palavra, você vai encontrar que Abaddon pode ser um nome, né, um nome em árabe, que se traduz basicamente para adoradores. Adoradores de alguma coisa, né, de uma maneira até bem séria. Então, por que toda essa corporação eletrônica, todo esse laboratório digital, teria no nome principal a palavra adoradores? Então, bem interessante isso, né? A gente sabe que Digimons tem vários deuses e tudo mais. Vai saber se vai ter alguma relação com como essa empresa foi construída, como esse laboratório funciona. Eu só achei que foi muito importante encontrar um significado para essa palavra, sendo o nome de um dos lugares mais importantes dessa história. Mas vamos continuar. E agora falando sobre os dois personagens humanos que apareceram e foram apresentados para o protagonista dentro dessa parte do primeiro capítulo, nós temos em primeiro lugar esse senhor que está aparecendo aí na imagem que vocês estão vendo. Ele é o professor Ryusenji. Ryusenji aparentemente é a pessoa que criou todo esse lugar, é o presidente de tudo, também um grande professor, extremamente inteligente, provavelmente estuda todas essas coisas de mundo digital e por aí vai, né? A gente sabe, graças inclusive a essa própria imagem, vários desses detalhes. E a gente tem também uma recepcionista que trabalha ali na frente do lugar, basicamente, que é chamada de Hatsune. Então teve uma conversa entre ela e o Eiji, que foi bem engraçada até, né?
onde ela olhava para ele e falava: por que que um rapaz como esse estaria aqui? O que que ele está querendo aqui? Ele não foi convidado? O que está acontecendo? Mas depois, quando ele espera o professor Ryusenji aparecer e eles se encontram e tudo é explicado, tudo fica melhor, o que é muito interessante, né? Então nós temos esses dois personagens, né? O professor Ryusenji com certeza vai ser muito importante de agora por diante. A Hatsune eu não sei, pode ser que ela seja apenas a recepcionista que teve uma parte engraçada na história, mas a gente vai ter que esperar para ver. Mas vamos continuar, vamos olhar um pouco mais a fundo nessa imagem que vocês estão vendo aí. Bem no centro do salão principal dessa corporação, desse laboratório digital, tem uma imagem de 3 esferas enormes, quase como se fossem 3 bolhas bem grandes flutuando ali, né? As 3 estão em conjunto, elas estão encostadas na outra, formando um círculo, assim, né? Dito que elas até meio que entram uma dentro da outra, assim, e coisa parecida. E para aqueles que conhecem Digimon, vão reconhecer essas imagens muito facilmente. Esses 3 círculos literalmente significam vacina, data e vírus. Então, os 3 atributos principais dos Digimons. Se isso tá ali no meio do salão principal, né, bem enorme para todo mundo ver, é porque com certeza esse laboratório digital lida bastante com o assunto Digimon e com o assunto mundo digital. Né? Eles devem usar isso de alguma maneira, provavelmente tem a ver com os estudos dos Digimons e por aí vai. Muito, muito, muito importante. Outro ponto importante. Ele menciona que são objetos tridimensionais que estão ali flutuando e tudo mais. Ele chama isso de Hololize. Hololize provavelmente vem de holograma, né? Então são hologramas que estão ali flutuando. Até parece que depois tudo isso desaparece, né? Cai e desaba assim como se fosse um holograma mesmo, né? E desaparece. Então isso é muito interessante, até porque a gente saiu de Digimon Ghost Game faz pouco tempo. Em Digimon Ghost Game os hologramas eram extremamente importantes, né? Pro mundo deles e tudo mais. Então talvez exista alguma conexãozinha aí, ou talvez não, seja apenas um detalhe que apareceu, né, e tudo mais. Porém, só da gente saber que vacina, vírus e data tá aparecendo com muita importância ali, é muito incrível. Porque não sei se vocês percebem isso ou não, mas os atributos dos Digimons dificilmente aparecem em qualquer história oficial de Digimon. Em qualquer temporada do anime você não vai ver essas coisas sendo utilizadas de quase maneira alguma. Você vai ver, às vezes, aparecendo, por exemplo, em mangás e nos jogos, obviamente. Porém, numa história como essa, muito incrível a gente tá vendo esse tipo de coisa, mas vamos continuar. O Eiji, então, começa a caminhar pelo lugar, acompanhado agora do professor Ryusenji. Eles conversam um pouco, né, sobre o lugar, sobre como o professor prefere ser chamado de professor e não de presidente da empresa. Eles vão seguindo pelo lugar, tem várias portas que estão altamente protegidas, tem segurança e tudo mais, né? Você tem que tomar cuidado pelo lugar, obviamente por ele estar acompanhado pelo dono do lugar, fica tudo muito mais fácil, e as coisas obviamente se tornam extremamente mais importantes. O ponto é que até então a gente não sabia o que o Eiji tinha vindo fazer nesse lugar. A gente sabe da outra parte do capítulo que ele estava em busca de trabalho, que ele estava controlando aqueles Tiranomons, né, e por aí vai. Então agora, o que é que está acontecendo? Aparentemente, o professor está levando ele para um lugar super secreto, né? Que nem as pessoas que trabalham lá conhecem esse lugar direito. É um lugar que fica separado de todo o resto. E quando eles chegam lá, obviamente, eles são revistados e tudo mais para que eles entrem lá. Lá dentro, então, eles vão ser apresentados para alguma coisa. Tem alguma parte das pesquisas que está lá nesse lugar, que está super protegida. E isso vai ser apresentado pelo professor Ryusenji pro Eiji, né? Então, eu vou chutar, galera. Eu acho que o que tá dentro desse lugar é o Digimon Lugamon, que vai ser o parceiro do Eiji, né? Ele vai apresentar isso para ele, é uma coisa super importante para o mundo digital. Obviamente, acho que todo mundo já deve estar sabendo que o Lugamon é um Digimon protótipo, né? Muito parecido com o Dorumon, por exemplo, e ele vai ser o Digimon protagonista, obviamente uma das partes mais importantes dessa história. Pode ser que seja alguma outra coisa? Com certeza. Mas por enquanto eu chuto que dentro de um lugar que trabalha com Digimons, que trabalha com os atributos dos Digimons e tudo mais, apresentar um Digimon pro protagonista, ele sendo um professor, né, lembra bastante o que a gente vê em Pokémon, por exemplo, faria todo sentido. Mas é por aí que essa parte do capítulo termina, galera. Então, galera, é basicamente isso para essa parte do capítulo. Eu gostei mais uma vez bastante de como eles descreveram tudo. Dá para perceber que esse laboratório digital é todo construído de uma maneira bem natural, né? Eles têm uma fábrica basicamente lá dentro, vários lugares para pesquisas e tudo mais.
porém você consegue ver que é um lugar até que bem confortável, que é bem interessante, né? Mas eu quero saber o que vocês acharam dessa parte do capítulo 1, deixa tudo aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês, aguardo todos vocês para todas as próximas partes de Digimon Seekers. Então fui de Escolhidos, até a próxima, tchau, tchau!